Ok, está a gravar. Vamos então dar a sexta aula de lógica computacional, que, como eu vos disse ontem, vai utilizar, digamos, a álgebra de Boole para a simplificação ou alteração das formas das expressões que nós vamos utilizar. Por isso, a lógica, como eu vos disse, não é acerca da verdade ou da falsidade de certas fórmulas, mas sim, se certas fórmulas forem verdadeiras, então a conclusão também deverá, que são as premissas se forem verdadeiras, então a conclusão também deve ser verdadeira. No entanto, muitas fórmulas são mais facilmente interpretáveis em formas mais simples, em formas chamadas formas normais. E é isso que nós iremos ver hoje, a conversão em formas normais das fórmulas que nós utilizamos. Deixa-me cá só. Ok? Por isso, vamos ver hoje então. Estão a ver, não estão? Sim, professor. Ok? Por isso, o que vamos ver hoje é a normalização de fórmulas, em particular a sua transformação em formas normais. Vamos ver as definições básicas, o que é que são literais, cláusulas e monómios, depois as formas normais propriamente ditas e os algoritmos de conversão. Por isso, em primeiro lugar, uma fórmula está representada por três formas normais: a forma normal negativa, conjuntiva e disjuntiva. A forma normal negativa corresponde a uma fórmula em que as negações apenas se aplicam a predicados. Por isso, não há negações de conjunções, não há negações de negações, nem negações de disjunções. Por exemplo, esta fórmula que aqui está não está na forma normal negativa, porque esta negação aplica-se a esta conjunção. Ok? No entanto, esta fórmula tem uma fórmula equivalente, por isso eu posso obter uma fórmula equivalente através das leis de Boole, da álgebra de Boole, e obtenho esta fórmula que já está na forma normal negativa. Porquê? Porque as únicas negações que aparecem são à frente de predicados simples. Por outro lado, esta fórmula, além de estar na forma normal negativa, também está na forma normal disjuntiva, exato. Ou seja, é uma disjunção de conjunções. Mas a mesma coisa pode acontecer. Como é que se chega, digamos, a esta fórmula? Ok? Usando as leis da álgebra de Boole, nomeadamente a lei de Morgan, que diz que a negação de uma conjunção é a disjunção das negações. Isso é a negação desta primeira parte e a negação da segunda. Depois, a negação de uma disjunção é a conjunção das negações. Finalmente, nesta altura do campeonato, tenho aqui duplas negações e a lei da dupla negação permite-me eliminar quer esta dupla negação, quer esta dupla negação, e fico finalmente com a fórmula que obtenho, que é o tipo que eu mostrei em cima. Por isso, a ideia será pegar numa fórmula arbitrariamente complexa e transformá-la, através das leis da álgebra de Boole, para uma forma, neste caso, normal negativa, que é um pouco mais do que isto. Neste caso, temos uma disjunção de conjunções, por isso isto também será uma forma normal disjuntiva. Bom, já lá iremos ver as definições. Por isso, antes de entrar mais em detalhes, vamos usar alguma terminologia, nomeadamente o que é um literal. Por isso, um literal é uma fórmula que ou é um predicado simples ou a sua negação. Por isso, literais podem ser positivos e negativos. Positivos não têm negação, negativos têm negação. P será sempre um predicado simples, tipo QA. Por exemplo, neste caso, esta fórmula tem vários literais, ok? E, por conseguinte, a questão que se coloca aqui é porque é que se utilizam literais, porque muitas vezes na palavra, digamos, no discurso normal, existem palavras para a negação. Por exemplo, em termos de uma palavra simples, e por conseguinte este predicado que aqui está mesmo negado, muitas vezes é representado apenas por uma palavra. Por exemplo, uma palavra tipo ter fome, ok? Ter fome é um predicado, não ter fome pode ser dito, em vez de uma negação, pode dizer estar saciado, ok? E aí não há negação nenhuma, porque a negação muitas vezes esconde-se dentro dos próprios predicados, das próprias palavras, ok? Bom, seja como for, o que interessa é que neste caso é que uma forma normal negativa
não tem uma estrutura única, ok? Porque já vimos que, já vamos ver alternativas, nem sequer garante uma única expressão para a forma normal negativa, nem a sua estrutura. Por exemplo, nesta fórmula que aqui está, esta está na forma normal negativa, mas se eu aplicar a lei da distribuição, obtenho, ou a lei, neste caso, da comutatividade, eu tenho uma fórmula diferente, ok? Diferente no sentido que não é exatamente, literalmente a mesma coisa, mas, obviamente é uma forma equivalente. Pior, se eu usar a distribuição, obtenho uma forma ainda mais diferente, se quiserem. Todas elas são equivalentes, mas a forma é diferente e todas estão na forma normal negativa, porque em qualquer dos casos a única negação que aqui aparece está aplicada a um predicado. Por isso é sempre uma conjunção e disjunção de literais, todas estas três formas. Bom, por isso, muitas vezes esta forma normal negativa, digamos, não cumpre aquilo que nós pretendemos, que é obter uma forma, digamos, única para a fórmula inicial, mas as fórmulas conjuntiva e negativa já têm esse efeito, ok? Concretamente, uma forma normal conjuntiva é feita através de cláusulas, ok? O que é uma cláusula? Uma cláusula é uma disjunção de literais. Por isso, numa cláusula só existem disjunções de ou predicados ou negações de predicados. Por isso, uma cláusula elementar, no caso particular, é um só literal. O que é a definição da forma normal conjuntiva? Bom, a forma normal conjuntiva, se cada cláusula é uma disjunção, a forma normal conjuntiva é uma conjunção de cláusulas. Ok? Por exemplo, esta forma, que aqui está, é uma conjunção de duas cláusulas. Isto é uma cláusula, porque isso é uma disjunção de literais, um positivo e outro negativo, e é a mesma coisa neste segundo caso. Ok? Bom, esta fórmula não é única, no sentido que eu posso trocá-la, posso trocar este literal para o lado esquerdo ou para o lado direito. Mas, se alguma vez, se nós tivermos uma ordem lexicográfica, se escrevermos primeiro os literais que sejam alfabeticamente primeiro, já poderemos ter uma forma única, entre aspas. Por isso, neste caso, esta cláusula, primeiro escrevo o literal A, depois é que escrevo o literal B, nesta primeiro o C, depois o D, e entre estes dois, como este tem um A e este tem um C, escrevo este primeiro. E se usar esta ordem lexicográfica, a fórmula normal será única, a menos de simplificações, como iremos ver. Ok? Bom, a mesma coisa que se pode fazer com a forma normal disjuntiva. Se a forma normal conjuntiva é uma conjunção de cláusulas, a forma normal disjuntiva será a disjunção de monómios. O que é que são monómios? Okay? São conjunções de literais. Por isso, a forma normal conjuntiva é uma conjunção de disjunções, a forma normal disjuntiva é uma disjunção de conjunções ou monómios. Por exemplo, esta forma que aqui estava era uma disjunção, de conjunções, por isso esta forma está na forma normal disjuntiva. Também, qualquer forma normal disjuntiva ou conjuntiva são necessariamente formas normais negativas. Esta forma também, mais uma vez, não é única, mas se escrever os monómios por ordem lexicográfica, obtém essa tal unicidade, a menos de simplificações. Ou seja, escrever primeiro neste monómio escrevo primeiro o A e depois o B, aqui o C e depois o D, e entre estes dois monómios, este começa por A e este começa por C, por isso eles este será escrito primeiro. Ok, vamos ver então como é que se transformam, digamos, estas fórmulas umas nas outras, ok? Por exemplo, esta fórmula, okay, que é aquela que eu mostrei inicialmente, a negação de uma conjunção, e depois, enfim, de acordo com aquelas regras que eu vos mostrei há bocado, eu conseguia transformar esta fórmula como mostramos há bocado, e esta fórmula não só é a fórmula normal negativa, porque só tem negações aplicadas a predicados, como também é uma forma normal disjuntiva. Porquê? Porque é uma disjunção de conjunções. Como é que eu passo para a forma normal conjuntiva? Usando a distribuição. Ou seja, não há o C,
não há o D, ou aliás, não, enfim, a ordem aqui não fiz a mesma, não há o C, B ou C, não há o não D, não há o C, não há não B ou não D. São as várias combinações, as 4 combinações. Por qualquer ordem, enfim, aqui não estou preocupado com a ordem lexicográfica, mas já estão a ver o que é que se pode fazer. E por isso é sempre possível transformar uma fórmula numa forma normal negativa, que é usando as regras da negação, da dupla negação e das leis de Morgan, e depois, eventualmente com a distribuição, consegue-se fazer as formas normais disjuntiva e conjuntiva, eventualmente com algumas simplificações pelo caminho. Okay? Interessantemente, ok? O que é que eu posso ver aqui quando olho para uma forma normal, negativa, disjuntiva ou conjuntiva? Posso ver aqui que tem propriedades diferentes. Por exemplo, para saber se esta fórmula é satisfazível, é muito fácil. Ela é satisfeita, por isso ela torna-se verdade, se eu acreditar que este monómio, como é a disjunção de monómios, se este monómio for verdadeiro, então a fórmula é verdadeira. Por isso, esta fórmula é satisfazível. Ou seja, é satisfazível quando o A for falso e o B for verdadeiro, uma hipótese. Outra hipótese é quando o C for verdadeiro e o D for falso. Em contrapartida, a forma normal conjuntiva permite ver se a forma se é falsificável ou não. Como é que eu consigo falsificar esta forma? Bom, se eu disser que o A é falso, para falsificar isto, basta falsificar um dos monómios, uma das cláusulas, e, por exemplo, para falsificar esta cláusula, basta dizer que o B e C são ambos falsos. Em situações em que o B e C sejam falsos, esta fórmula normal conjuntiva permite imediatamente dizer que esta fórmula será falsa. Okay? E a mesma coisa para o B. Se o B for falso e o D for verdadeiro, se o A e D forem ambos verdadeiros, ou se o A for verdadeiro e o C for falso. Por isso existe aqui um interesse, digamos, nestas formas. Se eu estiver interessado, como eu vos disse, é ver se as formas são satisfazíveis ou se são, enfim, isso foi o que eu acabei de dizer, ou se são falsificáveis, ok? Isto é o que eu disse inicialmente, para a forma ser falsificável por isso, se não ser falsificável quer dizer que não é uma verdade tautológica. Isso basta colocarmos na forma conjuntiva e verificarmos que a fórmula não é necessariamente verdadeira, porque há várias maneiras de a tornar falsa. Ok? Isso. O que eu disse são as 4, neste caso são as 4 hipóteses, que são os 4 cláusulas que se podem tornar falsas em certas condições. Quando uma cláusula se torna falsa, a forma normal conjuntiva também fica falsa. Isto é claro? Já agora, é importante fazer isso, porque, como iremos ver, o método, se eu quiser saber se uma forma é satisfazível ou não, é muito fácil dizer, basta transformar a fórmula na forma normal, neste caso disjuntiva, e verifico se ela é satisfazível. Ou se eu quiser verificar se ela é falsificável, também é fácil, basta passar para a forma normal conjuntiva, imediatamente verifico se ela é falsificável. No entanto, este método não é muito eficiente, ok? Mas funciona bem para formas de pequena dimensão, com poucos literais, como nós tivemos a ver. Bom, em geral, okay, só para terem uma ideia, em geral, provar que uma forma é satisfazível ou que é falsificável é um problema muito complexo, ok? Muito complexo não na sua percepção, mas na forma de provar isso. Okay? E é um dos problemas fundamentais da teoria da computação que vocês irão continuar a ver. Concretamente, provar que uma fórmula é satisfazível é chamado de problema SAT, de satisfação, em que, em geral, obriga a ter um número de passos para provar a coisa. A demonstração tem um número de passos que é exponencial, em geral, é exponencial no número de fórmulas, de predicados que aparecem na fórmula. Obviamente, se forem 3 ou 4, não há grande problema, mas se forem 20, temos esta situação, ok? Se tiver uma fórmula com 50 variáveis, ok? E não é muito difícil arranjar, não digo 50, mas 10 ou 20 não é muito difícil arranjar. No pior caso, a execução deste algoritmo
obriga a ter uma ordem de grandeza de 2 elevado a 50, que é sensivelmente 10 elevado a 15, ou seja, não sei quantos milhares de milhões de passos. Okay? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as regras que nós vamos utilizar para a transformação na forma normal, como permitem imediatamente verificar se a fórmula é satisfazível ou não, quer dizer que essas regras, no pior caso, são necessárias executar um número, digamos, gigantesco de passos. Mas, como eu vos disse, 3 ou 4 ou 5 forks, 3 ou 4 ou 5 predicados não é complicado, porque 2 à quinta serão 32 passos, não é nada que propriamente assuste. 2 à décima já serão 1000, já será uma coisa com 10 literais, já a coisa pode tornar-se mais complicada. Mas não nos vamos preocupar neste momento com este problema da complexidade, vamos ver só como é que se pode fazer essas conversões. Okay? Bom, a conversão para forma normal negativa, eu já vos disse basicamente as regras. Se nós não queremos que as negações se apliquem a outros operadores, nomeadamente negações, conjunções e disjunções, o que temos que aplicar são as regras, quer as regras da dupla negação, para eliminar negações de negações, quer as leis de Morgan, para eliminar negações de conjunções e negações de disjunções. Okay? Para a conversão para a forma normal conjuntiva e negativa, temos que usar eventualmente as leis de distribuição, okay? Uma vez colocadas na forma normal negativa, podemos usar as leis de distribuição para transformar conjunções de disjunções em disjunções de conjunções. Okay? Eventualmente, durante este processo, quer num minuto, nós podemos usar aquelas regras do elemento neutro, do elemento da absorção, da eliminação, enfim, aquelas que eu vos disse que permitem transformar formas mais complexas em formas mais simples. Ok, vamos ver então um exemplo. Um exemplo não, formalmente. O que é que nós temos que fazer para provar para obter a forma normal negativa? Bom, vários passos. O primeiro passo consiste em verificar se a forma já é um literal, por isso se for A ou não há, está o problema resolvido. Se a forma não for um literal, então pode ser uma dupla negação. Okay? Se for uma dupla negação, nós vamos aplicar o algoritmo, tiramos as duas negações e aplicamos um algoritmo ao resto da forma. Se for a negação de uma disjunção, já sabemos que temos que fazer a conjunção das disjunções e se as disjunções não forem simples, nós convertemos-las na forma normal negativa. E a mesma coisa para a negação da conjunção, fazemos a disjunção das formas normais negativas de cada um dos conjuntos. Se nós tivermos uma disjunção simples, ok? Forma normal negativa, temos que verificar se a disjunção se já está na forma normal negativa, ou então cada um dos disjuntos já está ou não na forma normal negativa, e se não tiver, temos que o converter. E a mesma coisa para a conjunção. Ok? Bom, como é que eu provo que isto acaba, aplicando estas regras sucessivamente, acaba em formas normais negativas? Bom, para já, as regras de conversão só utilizam regras de equivalência, por isso a forma que eu começar inicialmente vai acabar numa forma que é necessariamente equivalente, e no final do processo não há negações aplicadas a formas. Não há negações aplicadas a operadores. Todas as negações estão aplicadas apenas a predicados. Estas regras, ok? Estou aqui a dizer para negações, para conjunções e disjunções com 2 argumentos, mas usando as regras de associação e de comutação, eu posso aplicar isto para 3 ou mais argumentos nas conjunções e nas disjunções. Além disso, podemos usar as regras de idempotência, elemento neutro, elemento absorvente, para simplificar as formas. Ok, forma CNF. Por isso, forma normal conjuntiva. Primeiro passamos para a forma normal negativa e depois aplicam-se as regras de conversão. Ok? Por isso, se a fórmula já está em CNF, em NNF, ok? Ela já está, eu verifico se ela é uma cláusula, por isso é uma disjunção de literais. Se for uma disjunção de literais, está o problema resolvido. Se a forma normal conjuntiva, se eu quiser passar para a forma normal conjuntiva de uma conjunção, o que eu tenho que fazer é fazer a conjunção das formas normais conjuntivas, quer do literal da esquerda, quer da componente esquerda, quer da componente direita dos conjuntos, da conjunção. No caso da disjunção,
Okay? Aqui quero fazer uma forma mais complicada, mas basicamente tem que usar a distribuição. Por isso, se eu tiver uma disjunção de formas, eu estou aqui a fazer, digamos, um caso mais complicado. Se for uma disjunção de fórmulas, eu apenas tenho que usar a propriedade distributiva, ou seja, φ1 ou φ2, φ1 ou ψ2, ψ1 ou φ2, ψ1 ou ψ2. Okay? Por isso, aqui já temos conjunções, por isso vou ter conjunções de fórmulas que já estão na forma normal conjuntiva, por isso conjunções de conjunções. Isto no final, esta fórmula será uma enorme, digamos, conjunção. Okay? A mesma coisa em termos da demonstração, eu só estou a usar regras de equivalência, e por isso tenho a certeza que a fórmula final será equivalente à fórmula inicial, e tenho a certeza que no final só tenho conjunções, porque se não tiver conjunções tenho que aplicar, digamos, uma destas regras. Okay? Mais uma vez, estou aqui a especificar com duas cláusulas só, ou com dois, nas conjunções e disjunções só estou a pôr dois elementos, mas isto é generalizável para ter 3 ou 4 ou mais elementos nas conjunções e nas disjunções. Mais uma vez, podemos usar regras de simplificação, como a idempotência, elemento neutro ou elemento absorvente. DNF é uma coisa semelhante, ok? Se a fórmula já for um monómio, já está na forma DNF. Se a fórmula for uma disjunção de fórmulas, eu só tenho que passar cada uma das fórmulas para a forma DNF, por isso tenho uma disjunção, neste caso terei disjunções, aqui também terei disjunções, por isso é uma disjunção de disjunções, é uma grande disjunção, por isso fica na forma disjuntiva. Se tiver uma conjunção, aqui tenho que olhar cada um dos elementos, das componentes da disjunção, e terei que usar a propriedade distributiva como há bocado. Okay? Mais uma vez, as regras são as mesmas, a demonstração é a mesma e poderei usar associatividade e comutação para fazer, para aplicar estas regras a mais do que duas fórmulas, digamos, nas disjunções e nas conjunções, e poderei simplificar o processo com a utilização das regras de idempotência, elemento neutro, elemento absorvente, como iremos ver agora. Okay? Vamos ver então alguns exemplos para tornar as coisas mais claras. Esta forma, o que é que está? Não está na forma normal, nem conjuntiva, nem disjuntiva, nem o que for, porque é uma conjunção. Deste lado tenho uma negação de uma disjunção, enfim, não, está longe de estar numa forma normal. Bom, então temos que fazer, o primeiro passo é passá-la para a forma normal negativa. O que é passar para a forma normal negativa? É verificar onde é que aparecem as negações. Se as negações forem aplicadas a uma disjunção, como é o caso, tem que usar a lei de Morgan. Ok? E por isso, usando a lei de Morgan, fica a negação do não A e a negação do C. Continua a ter duplas negações, por isso usa a dupla negação e elimino estes. E nesta altura do campeonato, tenho uma forma normal negativa. Neste caso é tão negativa que nem sequer tem... não tem aqui uma negação. Não tem-se uma negação, mas a única negação que aparece é de um literal, num literal. Bom, então como é que passamos agora para CNF? Bom, CNF temos uma situação em que queremos uma conjunção, deste lado já temos uma conjunção, por isso temos que passar a segunda parte para uma conjunção. Como é que se passa para uma conjunção? Aplicando a propriedade distributiva da disjunção em relação à conjunção. Ok? Por isso será A ou C, A ou D, não C ou C, não C ou D. Bom, neste momento, isto é uma conjunção de conjunções e por isso posso eliminar, digamos, os parênteses. Isto já está e esta fórmula já está na forma normal conjuntiva. Okay? Por acaso, penso que estou a usar as regras lexicográficas, por isso os monómios começando por A aparecem, as cláusulas começadas por A aparecem antes das outras, e dentro dessas cláusulas a B aparece antes da C e aparece antes da D. Neste caso, com não C, o C aparece antes do D, por isso ela está numa forma lexicograficamente única. No entanto, há aqui coisas que se podem simplificar. Por exemplo, não C ou C, okay? Não C ou C usando a regra como é que se diz? Da tautologia, ok? Usando a regra da tautologia, se eu não sei é sempre verdade. Por outro lado, verdade e qualquer coisa é qualquer coisa, por isso usando a regra da tautologia, que permite transformar esta cláusula em verdade, ou em E depois, a regra do elemento neutro, dizendo que um elemento neutro da conjunção, este componente desaparece, ok? E ficamos só com esta fórmula, ok? Que é mais simples, se quiser.
Para DNF, bom, para DNF temos que fazer a distribuição disto, ok? Ou, aliás, em vez de fazer a distribuição disto, podemos fazer a distribuição logo aqui está, ok? Por isso, se eu tenho uma conjunção e uma disjunção, vou usar a propriedade distributiva da conjunção em relação à disjunção, e por isso teremos A ou B e A e não C, ok? Ou A e B, aliás, A ou B e C ou D. Okay? Mais uma vez agora, podemos usar a propriedade distributiva, ok? E aqui ficarei com A ou B, A e B, A e não C. Ok, isto aqui é uma conjunção. Por isso será A e não C, B e A e não C. Aqui é uma conjunção também, por isso será A e C e D, B e C e D. Okay? Aqui também podemos usar algumas simplificações, nomeadamente a associatividade, diz-me que já temos disjunções de conjunções, por isso posso pô-las na forma sem parênteses. Isto já está na forma normal disjuntiva, mas não a forma mais simples. Porquê? Porque a forma mais simples, o A e o A podem se simplificar. Okay? Isto é uma... por da impotência, A e A é a mesma coisa que A. E penso que será o que está aqui, né? A e não C e B, ok? Estas são as mesmas. Okay? Finalmente, uma regra de eliminação que me diz se eu tenho uma coisa que é verdade, ou essa fórmula e mais qualquer coisa, bom, o que ganha é esta. Okay? Se uma coisa é verdade, ou no fundo tenho aqui um conjunto, ou quero fazer a disjunção desse conjunto com um conjunto que está incluído nele. Bom, a disjunção de um conjunto com o que está dentro dele, este desaparece e fica simplesmente A e não C, A e C e D, ou B e C e D. Por isso aqui, usando a regra da eliminação, que me diz que A ou A e B é a mesma coisa que A. Ok, por isso já estamos a ver que vamos aqui aplicar estas regras, por isso, para fazermos isto de uma forma geral, agora temos que a primeira parte é genérica, okay? é sistemática, as regras da simplificação já serão digamos, exigem algum treino e uma pessoa tem que olhar para os padrões das fórmulas para eventualmente começar a usar as regras de simplificação para conseguir obter fórmulas mais pequenas possíveis. Isto é claro ou não? Alguma dúvida nesta fase? Bom, interpreto o silêncio como sendo claro. Vamos ver outras duas, ok? Passar de uma forma CNF para uma forma DNF apenas requer distribuição, ok? Vejamos, se eu tiver uma situação deste género, tenho uma conjunção de disjunções, se eu quiser passar para a forma normal disjuntiva, só tenho que fazer uma bruta, digamos, distribuição, ou seja, A e não B, A e C, B e não B, B e C, C e não B, C e C, ok? Uma vez feita esta conversão, podemos tentar simplificar. O que é simplificável aqui? Bom, B e não B é uma contradição, ok? E por isso o elemento da contradição diz que isto é falso, falso ou qualquer coisa é qualquer coisa, por isso esta parte pode desaparecer, ok? Ou antes disso, aliás, C e C é uma repetição, por isso a idempotência pode simplificar para C. Agora é que faço o B e não B, é uma contradição e depois pode ser eliminado. E nesta altura do campeonato tem várias simplificações possíveis. Okay? C ou C e não B é a mesma coisa que C. Okay? C e C ou B é a mesma coisa que C. C e C, ok? Por isso estas duas podem desaparecer. Ok? E fico simplesmente com A e não B, A e C, ou C. Também esta também desaparece. Não é? C ou A e C é C. Por isso estes três monómios desaparecem, são eliminados pela existência deste literal simples. Okay? E como veem, este último passo já é o passo que vocês têm que olhar para as fórmulas e ver se conseguem usar a eliminação, ou seja, se conseguem fazer uma disjunção de um literal ou de uma fórmula com uma conjunção de uma fórmula que contenha a primeira. Okay?
a ordem com que isto se faz, digamos, é semelhante, ok? Enfim, não há nenhuma ordem pré-definida melhor do que outras, só um bocado de treino é que nos permite dizer quais são as regras que nós vamos aplicar. Por exemplo, se nós fizermos a fórmula, ok? Se nós pusermos esta fórmula neste caso, ok? Eu posso fazer esta transformação mais facilmente, dizendo assim, ok? Posso pôr o C em evidência aqui. Okay? Se eu puser o C em evidência, fico com A ou B, I, não B. Okay? Por isso, ao olhar para esta fórmula, verifico que tenho aqui, que posso usar, digamos, a absorção e dizer que A ou B, I, não B, acaba por ser A e não B. Okay? É a regra da absorção e, por conseguinte, imediatamente cheguei a esta fórmula apenas por 2 passos. Bom, obviamente, quem tiver, digamos, algum treino, consegue olhar para estes padrões e dizer isto neste caso é mais simples pôr o C em evidência. Quem não tiver esse treino, enfim, fará o algoritmo geral e, como vêem, ocupa mais, obrigado a dar mais passos. Mas, como eu vos disse, não há nenhuma regra única, não há nenhuma heurística que diga que eu devo ir por um lado ou por outro. Eventualmente, quem tem jeito ou quem tem já algum treino consegue descobrir, digamos, uma forma mais rápida para o fazer. Bom, uma vez que ela está na forma normal disjuntiva, também posso passar para a forma normal conjuntiva usando distribuição, diretamente. Ok? Por isso, enfim, se eu pedisse para converter esta forma na forma normal conjuntiva, obviamente ela já está na forma normal conjuntiva, mas mesmo assim eu consigo transformar numa forma normal conjuntiva mais simples. Concretamente o B desaparece aqui deste lado. Okay? Por isso, a menos da simplificação, as formas normais conjuntivas são todas, digamos, idênticas, posso pô-las por ordem lexicográfica, mas atenção que existem algumas simplificações que às vezes não são óbvias. Vamos ver este exemplo. Será talvez o mais complicado que vou mostrar. Este é uma situação destas, ok? Por isso não está em nenhuma das formas normais, porque tem aqui a negação de uma conjunção, por isso esta é uma negação de uma forma complicada, por isso vamos passar primeiro para a forma normal negativa, ok? E se a negação, eu não sei, podemos começar por um ou por outro, neste caso eu vou começar pela negação, esta negação da disjunção, será a negação do A, conjugada com a negação do B, conjugada com a negação desta forma que aqui aparece. Ok? Estas negações já estão aplicadas a literais, mas esta não, por isso vou continuar. A negação de uma conjunção será a disjunção do A, do não A, aliás, do não C, ou a negação desta segunda forma. Negação de uma forma que já é negada. Negação de uma forma que já é negada corresponde à dupla negação, e usando a dupla negação eu elimino esta forma. E nesta altura do campeonato, eu olho para aqui e digo, ok, só tenho 3 negações, e as negações 4 só estão aplicadas a literais, só estão aplicadas como literais simples, e por isso esta fórmula já está na forma normal negativa. Como é que eu passo para a forma normal conjuntiva? Enfim, agora aqui haverá várias hipóteses. Para já isto é uma disjunção, e por isso, para passar para a forma normal conjuntiva, deveria passar uma conjunção. Okay? Eu devia usar a distribuição. Será B ou não A, I, B ou não B, I, B ou tudo isto que segue aqui. Bom, nesta altura do campeonato, provavelmente melhor é começar já a simplificar alguma coisa. B ou B dá 1. 1 e qualquer coisa desaparece, por elemento neutro. E vou agora aplicar a segunda parte. Eu quero que seja uma disjunção, esta parte já é uma disjunção, mas quero que esta forma tenha uma disjunção de conjunções, que já está, aliás. Okay? E, por conseguinte, o que eu tenho que fazer é escrevê-la por extenso. B, ou não A, ou não C, ou B e D. Okay? Tudo isto... não, desculpa, isto é uma conjunção de disjunções, como eu quero de forma normal conjuntiva, estas disjunções têm que desaparecer, por isso tenho que usar a propriedade distributiva e tenho que dizer que esta forma que aqui está será B, ou não A, ou não C, ou B, usar a propriedade distributiva em relação a esta conjunção, e B, ou não A, ou não C, ou D. Ok?
O que é que eu posso verificar aqui? Que existem monómios onde aparece B e B, ok? Cláusulas onde aparece B e B, posso simplificá-la e fico simplesmente com esta fórmula. B ou não A, B ou não A ou não C, D ou não A ou não C ou D. Okay? Forma mais ou menos complicada, mas que poderá ser simplificada. Okay? Bom, como é que eu posso simplificar isto? Bom, pelo menos duas maneiras possíveis. Okay? Eu posso pôr o B e não A em evidência, aqui e aqui. Okay? E se eu puser o B ou não A em evidência, aliás, aqui também, e fico com B ou não A ou zero, ok? Será como se tivesse aqui um elemento neutro, B ou não A ou não C, e B ou não A ou C ou não D. Se eu puser isto em evidência, o B ou não A, acabo por ter B ou não A com 0 e não A e o resto que aqui está, ok? Aliás, põe aqui o não A, ele próprio também põe em evidência, ok? Bom, seja como for, 0 e qualquer coisa é 0, e por isso esta forma finalmente acaba por ser B ou não A. Okay? Bom, esta é a forma, digamos, uma das formas possíveis de olhar para aqui. Outra forma possível de olhar para aqui é dizer que este B ou não A aparece aqui e aparece aqui, e por conseguinte, usando a regra simplesmente de eliminação, diz-me que qualquer coisa e qualquer coisa ou algo mais forte, de qualquer maneira tem que satisfazer esta parte, okay? Esta forma. E por conseguinte, este B ou não A corta, digamos, esta forma e esta forma diretamente, ok? Porque aparece aqui várias vezes, e por conseguinte fica simplesmente B ou não A. Ok? Por isso esta fórmula, B ou não A, está em CNF, ok? Porque é uma conjunção de disjunções, em caso particular só existe uma disjunção, mas também está em DNF, porque é uma disjunção de conjunções em que cada uma das conjunções só tem um conjunto, ou um literal. Não é? Notem que esta forma inicial podia-se logo simplificar. Por isso, eu estou a usar, digamos, a regra mais genérica, que é tentar pegar na forma e colocá-la na forma normal negativa e depois passar para a forma normal conjuntiva e disjuntiva com os procedimentos, digamos, standard. Mas se eu tiver alguma experiência, posso tentar imediatamente converter as fórmulas usando as regras de simplificação. Como? Ok? Esta forma A ou B ou A e qualquer coisa, okay? A ou B ou, no fundo, tirando aqui o B, fica com A ou A e qualquer coisa. Bom, mas se o A, se esta segunda parte, digamos, vai restringir mais o A, mas como o A é possível, basta simplesmente pôr A ou B. Ok? Será B. Está aqui, porque está aqui a negação da A ou B, ok? Desculpa. A ou B. Desculpem, aqui estou a dizer a asneira. Se eu tenho esta fórmula que aqui está, A ou B ou qualquer coisa, este A pode desaparecer. Okay? Porque este A pode desaparecer porque. Ok. Que o B mantém-se. O A. Ok, isto é a regra. Daqui fiz vários passos ao mesmo tempo, ok? A regra de eliminação diz-me que se eu tiver aqui um A, ou A e qualquer coisa, isto seria A só. Okay. Tenho que olhar isto melhor. Okay? Eu diria que isto aqui é A ou B, não A ou B. Isto aqui, a negação aqui está um pouco estranha. Okay? Por isso isto será A ou B. Okay? Vou confirmar aqui neste slide. Mas de qualquer maneira, a regra é que se eu olhar para uma fórmula... desculpa, isto tinha aqui a negação. Por isso, esta fórmula que aqui está, todo este A desaparece. Ok? E fica a negação de A ou B, exatamente. Ok, fica a negação de A ou B, desculpa, estava aqui a complicar. Toda esta parte que aqui está, A ou qualquer coisa, ou A e qualquer coisa,
como esta forma restringe o A, e como o A é disjunto com esta, mantém-se o A. E por isso fica B ou não A ou B. Ok. Esta parte desaparece toda diretamente. Ok? E aqui agora já é fácil. Ok? Aqui basta dizer que passar para a leis de Morgan, isto fica B ou não A e B, e agora sim, B ou não A e não B, a absorção diz-me que se o B estiver de um lado, dentro da conjunção negado, simplesmente desaparece na conjunção. Fica B ou não A. Okay? É a regra da absorção que falámos na última aula. Ok? E por isso, basicamente, o que esta aula mostrou foi, e estes dados mostram, regras para fazer, digamos, esta simplificação e esta conversão nas formas normais. A conversão das formas normais pode ser feita de uma forma, digamos, sistemática, usando sempre aquelas regras que estão nos slides anteriores. A simplificação das formas já exige algum treino, ok? Tal como vocês, digamos, no liceu, quando tenham de simplificar frações e coisas do género, têm que olhar para os padrões das fórmulas que aparecem no numerador e no denominador, se conseguiam passar a ter fatores comuns que depois podiam eliminar no numerador e no denominador. Aqui será uma coisa semelhante com as leis da absorção e da eliminação. Tem que verificar até que ponto é que certos padrões se estão incluídos nas conjunções e nas disjunções, de forma a simplificar essas fórmulas. Isso exige algum treino e, por conseguinte, a única coisa que eu vos posso aconselhar é treinarem nesta conversão. E já agora, o primeiro teste que vai ser feito no dia 9, julgo eu, não é? O primeiro teste envolve a matéria até esta aula, ou seja, até a transformação em formas normais, que corresponde sensivelmente aos primeiros 4 capítulos do livro. Okay? Por isso, esta será a matéria que vai para o primeiro teste. Nós, nas aulas práticas, ainda vamos um bocado atrasados. Alguns já tiveram 2, outros tiveram 1. Por isso, ainda vai haver mais uma série de aulas práticas até chegar ao teste. Okay? Por isso, a teórica, à conta dos variados, vai um bocado à frente da prática. Ok, alguma dúvida? Professor, então mesmo se nós não treinarmos isto nas práticas, vai ser na mesma no primeiro teste? Se não como? O professor disse que as práticas são um pouco mais atrasadas que as teóricas, mas Sim, até ao teste até ao está teste vai haver. previsto. Sim, até o teste vai. Por isso é que o teste não é agora. O teste é no dia 9, se não me engano, de novembro. Sim, Okay? então nessa altura já devemos estar no Sim. capítulo 4 Nessa das altura já está práticas. no capítulo 4, ok? Está bem, professor. Já agora posso-vos mostrar o que é que está previsto, ok? Vou fazer aqui o share, se não vejo. Por isso, deixa cá ver isso. Cadeiras. Você tem aqui o plano, ok? E neste plano, vocês, o teste vai ser no dia 9, ok? Vocês esta semana já fizeram ou 2 ou uma aula prática, okay? Depende do turno ser de segunda-feira ou terça. Mas nesta altura do campeonato, por isso façam as contas, na primeira semana de novembro todos os grupos já fizeram 4 aulas práticas. Okay? E essa quarta aula prática é o que vai, digamos, para o teste. Por isso o teste é feito depois da quarta aula prática. Okay? Permite a todos, mesmo os que estão atrasados por causa do feriado, recuperar. Okay? Pronto, este teste no dia 9 será sobre a matéria. Já agora também podem ver mais, podem ver o ano passado, por exemplo. O ano passado, sim, acho que não houve problema com as aulas, mas podem ver inclusive na avaliação a prova que foi feita no primeiro teste, vão ver o que é que acontece, digamos. O teste vai ser semelhante e, como verão, a última parte vai ser preencher tabelas de verdade e converter formas normais, ok? Por isso, podem olhar para esse teste e para os testes de anos anteriores. Este primeiro teste é sempre com o mesmo, digamos, a mesma estrutura e acaba numa pergunta sobre converter para formas normais. Obrigada, professor. Ok?
Mais alguma questão? Bom, então eu vou. Há uns que vão ter aula comigo, a aula teórica, a aula prática presencial às 11. Para esses, até já. Para os outros, até quinta-feira. Até. Até quinta, professor. Já. Deus, professor. Tchau. Tchau, senhor.